Ok, pessoal, hoje falaremos sobre dízimas periódicas e para iniciar a aula, vale ressaltar que as dízimas periódicas são classificadas em simples ou compostas. Dízimas periódicas simples e as compostas, vou dar alguns exemplos. Simples é quando o período aparece logo após a vírgula, por exemplo, 0,333, o período foi 3, 0,555, o período foi 5, e 0,181818, o período foi 18. Já nas dízimas periódicas compostas, o período não ocorre logo após a vírgula. Vem uma parte que não se repete, que é a parte não periódica, e depois vem o período. Como no exemplo aí, 0,43333, parte não periódica 4, período 3, 0,1555, parte não periódica 1 e período 5. Como eu falei, toda dízima periódica resulta por uma divisão por números que contenham 9 no denominador. Por exemplo, na dízima periódica simples, se eu dividir 1 por 9, terei 0,1111. Se eu dividir 2 por 9, teremos 0,2222. Isso acontece até 8 dividido por 9, 0,8888. Esse daí é um exemplo de dízima periódica simples. Toda dízima periódica surge através de uma fração, tá? Essa fração é chamada de fração geratriz. Agora existem outras dízimas periódicas que, ao invés de repetir um algarismo só, repetem dois algarismos. É o exemplo de 0,121212. 0,121212. E aí vai, tá? Perceba que o algarismo que se repete, os algarismos que se repetem são 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, isso infinitamente. Como é que eu vou encontrar a dízima que gerou? Como é que eu vou encontrar a fração que gerou essa dízima? Simples. Eu vou pegar os algarismos que se repetem. Como são dois algarismos que se repetem, eu irei dividir por 99, tá? 9 para relacionar com 1, porque o 1 se repete, e 9 para relacionar com 2, porque o 2 se repete. Quando eu fizer a divisão, aí está a nossa dízima, 0,121212. A mesma coisa para 0,848484. Qual foi a dízima? Qual foi a fração que gerou a dízima? 84 dividido por 99, veja aí. Ok. Aqui no final aparece um 5, mas é porque a calculadora arredonda o valor, tá? Mas continua sendo 84, 84, 84. Agora nós vamos aprender a calcular as dízimas periódicas compostas, né? Então eu já tinha apresentado aí dois exemplos. Aí estão os dois exemplos. Vou passar uma barra aqui. Para calcular dízimas periódicas compostas, você terá um pouco mais de trabalho, tá? Existem dois métodos. Eu vou ensinar logo o método prático. Depois eu ensino o método normal. Então, nós faremos o seguinte esquema, ó. Eu vou repetir a periódica e a não periódica. E depois eu vou subtrair a não periódica. E por fim, eu terei que dividir tudo, acrescentar na divisão 9 para cada algarismo que se repete e acrescentar 0 para cada algarismo que não se repete. Pois bem, a parte que não se repete é o 4 e a parte que se repete é o 3. Repetir. Agora eu vou subtrair pela parte que não se repete. Teremos 39, tá? Depois daí tem a segunda etapa, você tem que colocar a divisão. Você vai acrescentar 9 para tantos algarismos que se repetem. Por exemplo, o algarismo que se repetiu foi o 3, então eu vou colocar 9 para o 3, tá? E o algarismo que não se repetiu na dízima 0,4333 foi o 4. Então, como o 4 não se repetiu, eu vou colocar 0 para ele, para fazer a relação. Quando eu clicar em igual, olha aí a dízima 0,43333, beleza? Ok, voltando para cá, nós temos a segunda dízima, 0,1555. Perceba que ela também é composta. Vamos calcular ela. Então 0,555 também é composta e para calcular ela você repete 1 e o 5. 1 parte periódica, 1 parte não periódica, 5 parte periódica. Subtrai pela parte não periódica. Deu 14. Agora você vai colocar uma divisão, tá?
acrescentar 9 para os números para os algarismos que se repetem. Quem se repetia era o 5, então um 9 para o 5 e um 0 para o 1, porque o 1 não se repetia. Fazendo a divisão, 0,1555, apareceu bem aqui um 6 no final, mais uma vez a calculadora arredondou. Olha só, agora eu coloquei duas calculadoras aí para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Então, coloquei uma dízima, 0,357, 57, 57, 57. Perceba que é uma dízima composta. O 3 está aí intruso antes da dízima, né? Então, o que eu devo fazer pelo método prático? Repetir o 3, o 5 e o 7. Subtrair a parte que não é periódica, no caso o 3. E eu terei 354, tá? Agora eu vou dividir. Eu vou dividir por tantos 9s, de acordo com os algarismos que se repetem. Quem se repete é 5 e 7, 5 e 7. Então, eu vou colocar um 9 para o 5, um 9 para o 7 e um 0 para o 3. Quando eu der o igual aqui, olha só a dízima, 0,357, 0,357, aí vai, tá? É a nossa dízima procurada. Vamos fazer mais outra. Vou colocar essa dízima bem aqui, ó, 0,12, sei lá, 8. E assim vai, infinitamente. Você vai escrever a parte não periódica junto com a periódica, subtrair a que não é periódica, e agora você vai para a divisão. Quem se repetiu foi o algarismo 8, então vou colocar 1, 9. E quem não se repetiu foram dois algarismos, o 1 e o 2. Então, um 0 para o 1 e um 0 para o 2. Olha aí, beleza? Mais uma vez, a calculadora arredondou. Beleza, ó. É o seguinte, tem um segundo método para resolver dízimas periódicas, né? Que nesse método você não precisa ficar gravando regras, entendeu? Você só tem que fazer o seguinte: você tem que separar a parte não periódica da periódica. Tem aí uma dízima composta 0,64444. Tem uma fração que gerou essa dízima, eu não sei que fração é essa, eu vou chamá-la de x. Então, para mim separar a parte não periódica da periódica, eu terei que multiplicar essa dízima por 10, para a vírgula se deslocar uma casa para a direita. Tá aí, multipliquei por 10, mentalmente, tá? Tudo que eu faço com um membro da equação eu tenho que fazer com o outro. Se eu multipliquei a dízima por 10, eu tenho que multiplicar x por 10. Aí está. Agora, entra o segundo passo. Nós faremos a subtração. Agora nós faremos algumas atividades sobre dízimas periódicas. É uma questão apenas, tá? Com duas letras. Determine o valor de cada uma das operações abaixo. Aí você tem uma dízima, lógico que você, né, sabe que você não vai encontrar somente nos concursos questões que tenham apenas dízimas. Elas virão incrementadas com raízes, com potências. E aí tem uma raiz quadrada de 0,111. 0,111 é a mesma coisa de 1 sobre 9. A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então essa daí seria a resposta correta. 1/3. Olha a letra B. 27 elevado a 0,3333. 0,3333 é a mesma coisa de 3 sobre 9. Então fica assim, ó, 27 elevado a 3 sobre 9. Eu posso simplificar esse expoente por 3. Simplificando o expoente 3 por 3 vai ficar 1. E o expoente 9 por 3 vai ficar 3. Ou seja, 27 elevado a 1/3. E o número 27 eu posso fatorar ele. Fatorando ele por 3, eu obterei 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Então, ficarei com 3 ao cubo elevado a 1/3. Multiplicando o expoente 3 pelo expoente 1, lá do 1/3, nós ficaremos com 3 elevado a 3/3. 3 elevado a 3/3 é a mesma coisa de 3 elevado a 1, que é 3. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula aí, uma aula básica de dízimas periódicas. Um abraço.